Olá, galerinha, tudo bem? Meu nome é Tatiana, sou professora de matemática do ensino fundamental e do ensino médio. Eu estou aqui hoje para dar andamento aos seus estudos da disciplina de matemática do 8º ano, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer primeiro, nesse momento, fazer uma recapitulada do capítulo 1, do início da primeira unidade. Eu estou trazendo para vocês algumas atividades, alguns desafios, alguns jogos. Alguns alunos que já me conhecem sabem que eu adoro fazer desafio. E vocês vão ter a oportunidade de verificar todo esse conteúdo que vai ser disponibilizado para vocês em 3 momentos. Um no canal aberto, o outro na internet e o terceiro vai ser no aplicativo da Escola Paraná. Certo? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula? Então, nesse primeiro momento, vocês vão olhar ali na televisão que a gente está trabalhando com o livro que vocês têm em casa, que é o livro didático do 8º ano. Se vocês, por acaso, não estiverem com esse livro didático, não tem problema, porque vai ser passado para vocês o conteúdo, vai ser passado alguns exercícios, e ao mesmo tempo nós vamos estar trabalhando com vocês as resoluções dos problemas, dos exercícios e dos desafios, tá? Então, para começar, vamos pegar o livro de matemática do 8º ano, A Conquista da Matemática. O que nós estamos vendo aqui? Que nesse primeiro momento, na unidade 1, nós vamos estar trabalhando com o quê? Com a unidade porcentagem, juros simples e dízima periódica. O que nós vamos procurar ver? Nós vamos tentar fazer uma revisão dos números racionais, que a gente já aprendeu lá atrás, no 6º ano, a gente já teve uma ideia dos números naturais, dos números reais, dos números racionais e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, a unidade 1, nós vamos trabalhar o quê? Números racionais. Principais conteúdos abordados, a porcentagem e juros simples, a dízima periódica e quais são as habilidades que são tratadas na BNCC. Legal? Então vamos lá. Para a gente poder trabalhar os juros simples, para a gente poder trabalhar a porcentagem e dízima periódica, nós precisamos fazer uma revisãozinha dos números racionais. O que são números racionais, certo? Então, olha lá. Então, na primeira unidade, quem está com o livro, está sabendo que tem que abrir lá na página número 14, na primeira unidade, onde diz porcentagem, juros simples e dízima periódica. E daí nós vamos lá no conjunto dos números racionais, número 14. E ao longo das aulas, nós vamos trabalhar todos os conteúdos abaixo listados. A reta numérica, depois a operação com os números racionais, adição e subtração, multiplicação dos números racionais, divisão dos números racionais, e daí nós vamos trabalhar algumas atividades. Mas ao longo das aulas, vocês vão verificar que eu também vou estar passando alguns desafios para vocês. Vocês sabem que a prof. Tatiana aqui adora dar desafio. Quem já me conhece sabe que eu adoro fazer um jogo. Então eu trouxe também jogos para a gente poder fazer aí em casa, beleza? Então olha lá, no primeiro momento, na unidade 1 do capítulo, o que nós temos lá? Os números racionais. Na página 12, o que tá falando ali pra gente? Como que acontece, como que a gente verifica no nosso dia a dia os números racionais? Os números racionais, eles estão presentes no nosso cotidiano, né? Por isso que ali está aparecendo o quê? A agência de viagem, está aparecendo um banco, lá em cima padaria. Então, a primeira pergunta que a gente fica aqui é, vocês vão responder no caderno de vocês? Vamos pensar primeiro, dar uma lidinha ali em cima, o que está escrito nos números racionais, em que momento que a gente utiliza. E a pergunta é, agora, responda no caderno. O que significa equilíbrio financeiro? Bom, gente, equilíbrio financeiro, né? Equilíbrio, nós não vamos nem descer nem subir. E o financeiro mexe com o quê? Com o bolso da gente, mexe com o dinheiro da gente. E isso a gente está ouvindo todo dia
na televisão, né? Na televisão, no jornal, no Facebook, nas redes sociais, a gente sempre está ouvindo sobre o equilíbrio financeiro. Então, o que eu entendo como equilíbrio financeiro? Daí você vai lá, agora responda no seu caderno. O que significa equilíbrio financeiro? Isso vai ser uma resposta pessoal para vocês. Ó, eu já dei uma ideia, equilíbrio e o financeiro, que seria a parte de dinheiro, né? Para ser mais clara para vocês. Depois, qual a diferença entre comprar algo à vista e comprar algo a prazo? Então entenda, gente, algo à vista, né? Olha, a matemática ela é tão linda, eu digo que ela é muito maravilhosa, porque ela tá da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir e na hora que a gente está sonhando, né? Então vejam bem, em que momento que eu uso primeiro? À vista ou a prazo? O que significa isso? À vista ou a prazo? Isso daí também vai ser uma resposta pessoal de vocês. Depois, você sabe o que são juros? Você sabe o que é juro? Juro? Não é juro por Deus, não, é juro. O que são juros, né? O que são juros quando eu estou visualizando a questão financeira? É algo a mais que vai em cima daquilo que eu tenho que pagar, né? Daí depois, você sabe o que são juros? Então você sabe explicar como funcionam os juros? Então veja, nesse primeiro momento nós estamos trabalhando com os números racionais. A gente precisa saber da onde que tira os números racionais. Na nossa vivência, no nosso dia a dia, como é que eu trabalho com os números racionais? Daquilo que eu falei no início para vocês. Nós acordamos com a matemática, nós passamos o dia inteiro pensando na matemática e vamos dormir com a matemática e acabamos sonhando com a matemática também. Então, todas essas perguntas têm muito a ver com o conteúdo que nós vamos trabalhar a partir de agora. Legal? Então, olha lá, ó, imperdível. Olha no livro de vocês, depois que vocês leram. E agora eu vou dar um tempo para vocês pensarem, para vocês poderem voltar a responder a página anterior. Mas antes disso, olha lá. Imperdível, tudo em 10 vezes sem juros. Então, para a gente poder voltar na primeira parte, olha lá, voltei na primeira parte do livro, na página 12, e ali ele fez o quê? Ele fez 3 perguntas. Se eu parar para pensar e voltar lá na página 13 e diz ali, ó, imperdível, tudo em 10 vezes sem juros, aqui eu já consigo responder a primeira parte dos meus exercícios que serão feitos com você. Então, discute aí com a mãe, discute aí com o pai, com o irmão, com a avó, com quem está aí perto, não muito perto, né, por causa desse momento. Mas vejam o que vocês acham, o que vocês entendem, primeiro, por juros, o que é à vista, o que é prazo, o que vocês entendem por tudo isso. Para poder responder, eu vou dar um minutinho, beleza? Então, vamos lá, respondam no caderninho de vocês. Pega o caderno lá da mala, o lápis, coloca lá o número da questão e a resposta. Não precisa copiar o enunciado, tá, gente? Não precisa copiar o enunciado no caderno. Coloca lá a data de hoje para a gente poder acompanhar. Coloca número 1 e a resposta. Então, voltando lá na página, a primeira pergunta. Agora vocês vão responder. O que significa equilíbrio financeiro? Daí, número 1, letra A. Coloca lá o que vocês entendem por equilíbrio financeiro. Número 2. Qual a diferença entre comprar algo à vista e comprar algo a prazo? Coloca a letra B. E o terceiro lá, você sabe o que são juros? Você sabe o que é juro? Você sabe explicar como funcionam os juros? Então é isso que vocês vão colocar. Vou dar um minutinho para vocês pensarem, discutir aí e responder. Beleza? Enquanto isso, eu passo para outra página, a página 13, que vocês vão ter uma ideia lá do que ele está falando sobre juros, né? Imperdível, tudo em 10 vezes sem juros. Será que é mesmo sem juros? Então, vamos pensar, né? Vamos lá contar, vamos fazer de conta que está passando o tempo. Vamos lá. Então, enquanto vocês estão pensando e estão escrevendo, dei uma paradinha, dei uma olhadinha lá em cima, olha lá a loja de sapato, olha lá
ali na frente, onde está passando o homem com a mulher ali na frente do semáforo, o cachorrinho que tá ali, depois do lado do sapato, da loja de sapato tem um banco, o que eu entendo ali, né? O que tá acontecendo, as pessoas estão indo o quê? Ao comércio, tudo. Então, veja, tudo isso vai passando para a cabeça da gente, tudo isso vai vendo que os números racionais, eles estão, os números, todos os conjuntos dos números estão no nosso dia a dia. A matemática, nós respiramos matemática, né? E acordamos e vamos dormir com a matemática, beleza? Então, já responderam? O que vocês responderam lá? Voltando na página 12. O que significa equilíbrio financeiro? Eu já dei a colinha para vocês no início, né? É manter-se o quê? Eu recebo uma quantia e eu procuro gastar não toda essa quantia e nem a mais essa quantia e nem muito a menos. Eu vou tentar gastar mais ou menos o que eu acho interessante. Então veja, isso é equilíbrio financeiro dentro das nossas possibilidades, tá? Então cada um vai ter sua resposta pessoal. A outra resposta, qual a diferença entre comprar algo à vista e comprar algo a prazo? O que vocês entenderam por isso? Comprar algo à vista ou algo a prazo? Vamos pensar, à vista, né? Eu tenho o quê? O que vocês responderam? Eu tenho dinheiro, ou no cartão do débito, vou lá e pago à vista. E o que seria algo a prazo? A prazo, né? Então, a prazo daqui a alguns dias, alguns meses, ou seja, vou parcelar ou eu vou fazer direto para o vencimento. Isso seria o a prazo. E você sabe o que são juros? O que vocês entendem por juros? Né? Então, o que são juros? Juros geralmente é aquilo que se coloca em cima do valor que vale alguma coisa que você vai comprar, para que você possa comprar ele geralmente em algumas parcelas ou para um prazo determinado, né? Então, então tem 10% de juros em cima de um sapato se você comprar em 10 vezes. Mas se eu comprar à vista, eu tenho desconto? Tem, você tem menos os 10% de desconto, menos os 10% de juros. Então, o que vale mais a pena às vezes? Comprar a prazo ou comprar à vista, né? Olha lá a parte do equilíbrio financeiro. Então, depois dessa parte, dando sequência, vamos lá. Para a gente poder ter entendimento dos juros, da porcentagem, de todo o conteúdo que a gente vai trabalhar na sequência, nós vamos lá na página 14 e vamos dar início ao conjunto dos números racionais. O que são números racionais? Dê uma lidinha lá, olha lá o nosso bonequinho, lá os números racionais, o que são, onde eles são encontrados, né? Então eles são encontrados em diversas situações. Em quais situações que ele é encontrado? Então olha lá embaixo do desenho, ó, temos diversos números, o 3, o menos 2018, o menos 3, o 40, o 11.133, o 99, o 5, o 8, o 30, o 2/3 e o 20%. Todos esses números pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, os números racionais, olha, leiam lá comigo, podem ser como? Eles podem ser positivos e eles podem ser negativos, sem problema. Então, todo o conjunto racional, todo o número dos conjuntos racionais é o resultado do quê? De uma divisão de um número inteiro. Sendo que a divisão, olha lá, ó, divisão, ela tem que ser diferente de zero. Então, olha lá, vamos prestar atenção. O que são os números racionais? Todos os números racionais, eles são aqueles números que podem ser demonstrados em forma de divisão. Eles podem ser os negativos, podem ser os positivos, pode estar em forma de divisão, de dízima, ele pode ter vírgula, né? Então, o que mais? Por exemplo, o número 3. O número 3 é um número racional? Ele é um número racional. Ele, além de ser um número inteiro, ele, além de ser um número natural, ele é o que? Um número racional. Por quê? Porque o 3, ele pode ser representado na forma de fração. De que forma que ele pode ser representado na forma de fração? Eu vou colocar lá para vocês como ele pode ser representado. O 3, ele pode ser representado como 3
inteiros. 3 inteiros na forma de fração é 3 sobre 1. Tá fraquinho, mas a gente vai lá e coloca mais forte. Por exemplo, 4 sobre 1. Tá em forma de fração, também é um número racional, certo? Então, eu vou dar um minutinho para vocês lerem ali o quadro, o desenho, para a gente poder dar andamento na nossa aula, certo? Então, vejam, como é que o número racional ele pode ser representado? De que forma que o número racional ele pode ser representado? Olha lá, todas as formas, são várias formas, desde que a partir do momento que eu apresentar uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Ou seja, se eu pegar uma fração, por exemplo, o 3 sobre zero, ou seja, numerador e denominador, o denominador ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele não for diferente de zero, daí não pode ser um número racional. Certo? Então, números racionais, eles podem ser representados na forma, voltando lá, ele pode ser representado na forma de fração, ele pode ser representado na forma de dízima, ou seja, com vírgula, ele pode ser representado positivos e os negativos, ele pode ser representado como um número inteiro, número 30, e ele tem que ser diferente de zero. O denominador tem que ser diferente de zero. Forma de fração, parte pelo todo. Então, fração, numerador, a parte de cima, denominador, a parte de baixo. A parte de baixo dele tem que ser diferente de zero. Está ali no livro de vocês, na página 14. Dando sequência, então olha lá. O que a gente está trabalhando aqui na sequência? A reta numérica. A reta numérica, gente, ela está aí com a gente todos os dias, todo mundo tem uma régua, todo mundo tem a reta numérica, né? Então, o que ele diz ali? Vamos relembrar como localizamos os números racionais na reta numérica, observando os exemplos a seguir. Representar na reta numérica o número racional mais um quarto, olha lá, ó, mais um quarto. Sabendo que o número mais um quarto está localizado entre os números, o quê? Olha lá, entre o 0 e o 1. Então, mais um quarto, ou seja, ele é positivo, ele está na forma de fração, e o que mais? O que eu tenho que saber? Ele é um número racional, né? Ele é um número racional. E como é que eu vou saber onde que está esse cara? Um quarto positivo. Bom, então eu sei que a direita do meu zero, do meu início, são os positivos. A esquerda são os negativos. Então, a partir do lado direito, onde está o zero, eu sei que um quarto vai estar em algum lugar. Mas como é que eu vou saber que esse um quarto, a posição dele está correta? Como é que eu vou saber se realmente ele está ali na primeira divisão? O que eu faço? Gente, uma fração, um número racional, vamos voltar lá no começo. Um número racional, ele pode ser representado numa forma de fração. Uma fração, o que é? Fração. Eu estou fracionando, eu estou dividindo. Então, uma fração é o quê? Uma divisão. Então, é uma divisão do quê? A parte de cima ou a parte de baixo. O numerador pelo denominador. Então, para que eu ache realmente a posição correta do 1 sobre 4, do 1 quarto, eu tenho que fazer o quê? Dividir o 1 pelo 4. Se eu fizer essa divisão do 1 pelo 4, daí eu vou achar o valor dele, que vai ser 0,25. Coloquem aí e vejam se dá isso mesmo. Então, por isso que ele aparece aqui entre o 0 e o 1, bem ali no início, quase que na metade, porque na metade entre a letra A e a letra B, eu tenho o que? O 0,5. Então, 0,25 fica entre o 0 e o 0,5. Então, essa aqui vai ser a primeira parte da reta numérica. Só dando uma relembrada, porque reta numérica a gente já começa a trabalhar já há algum tempo, né? Representar na reta numérica um número racional menos 11 terços. Peraí, então agora, né, o bicho pegou. Por quê? Olha lá, ó. Menos 1 terço é negativo. É negativo, tudo bem.
Mas é uma fração, é uma fração. É um número racional? É um número racional, porque eu já tinha falado lá no slide anterior que os números racionais, eles podem ser positivos e eles podem ser negativos também, certo? Então, olha lá, menos 11 sobre 3. Como é que eu vou achar o valor de menos 11 sobre 3? O que eu vou fazer? Eu vou dividir 11 por 3. Se eu dividir 11 por 3, o que eu vou achar? Menos 11 por 3. Olha, esses números estão localizados entre os números inteiros menos 3 e menos 4. Então, vamos dividir o segmento MN, olha lá, ó, MN, aqui eu já tenho outra reta. NM, que vai de menos 3 para a esquerda até o menos 4. Em 3 partes iguais e considerar 2 dessas partes a partir do ponto M para a esquerda. Ou seja, o que ele fez? Ele pegou e dividiu o 11 por 3. Então, quanto que dá 11 divididos por 3? Quanto que deu esse valor? A partir dessa resposta, ele vai colocar ali entre a letra M e a letra N. Lembrando que o zero está aqui, ó. À esquerda do zero são os negativos. À direita do zero são os números positivos. Enquanto vocês fazem essa continha, eu vou passando para o outro slide para a gente dar continuamento, tá? Dar continuidade. Então, olha lá, gente. O que a gente tem aqui? Reta numérica e números racionais. Vamos jogar. Agora é o momento que os meus alunos já sabem que eu adoro brincar, eu adoro jogar em sala de aula. Então presta atenção lá. O que nós vamos jogar aqui? Eu tenho um desafio para vocês. Vejam, eu tenho o quê? Eu tenho os números racionais, eles estão em forma de fração. Eu tenho uma reta numérica, né? De 0 até o 5. E eu quero que vocês façam. Eu preciso que vocês coloquem cada fração dessas na reta numérica. Beleza? Primeiro, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aleatoriamente? Não, não é assim. Para a gente descobrir como é que eu preciso colocar o valor de 5 meios na reta numérica, eu preciso fazer o quê? Dividir primeiro a parte de cima e a parte de baixo. Eu vou fazer isso para o primeiro 5 meios, para o 4 quintos, 4 terços, 2 nonos e o 2 11avos, certo? Então, vamos fazendo e vamos colocando. Vou dar 5 minutinhos para vocês poderem fazer essa divisão e no próximo slide a gente coloca ali, vamos ver como é que vai ficar essa reta numérica. Lembrando que aqui, ó, esse desafio vocês não têm no livro, tá, gente? Vocês não têm no livro esse desafio. Então é interessante que vocês peguem esse desafio e copiem agora no caderno, tá? Bem bonitinho o desafio. Vamos fazendo, vamos resolvendo, vamos para ver como é que vai ficar. Dá para vocês fazerem colorido, cada quadradinho, para colocar na reta numérica. Os números racionais, para trabalhar na reta numérica, vocês já fizeram várias vezes, já trabalharam, já refizeram, já estão trabalhando desde o ano passado. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que todos eles aqui desse desafio são positivos, certo? Então, vamos lá. Dá o tempo para vocês copiarem, dá o tempo para vocês fazerem divisão. Então, podem fazer. Coloquei ali para ficar mais fácil para vocês visualizarem a reta numérica e os quadradinhos com as frações, tá? Então, o prof tá aqui, vou esperar vocês resolverem. Vamos fazer bem caprichado, o início ali do 0, depois o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim vai indo, né? Vamos fazendo. Não esquecendo que
Todos os exercícios, os slides serão passados para vocês, todas as aulas serão compartilhadas na TV aberta, na internet, no aplicativo Programa Escola Aberta, né? Então, vamos lá. Deu tempo? Deu tempo de fazer? Então, vamos dar continuidade? Então, para a gente poder resolver aquele, a gente precisa então lembrar mais uma vez, né? O conjunto dos números racionais, ele é constituído por números inteiros, positivos e negativos, decimais, dízimas periódicas, compostas, simples e frações. Utilizamos esses números para representar quantidades e medidas. Os conjuntos dos números naturais inteiros fazem parte do conjunto dos números racionais. Na reta numérica, podemos representar esse conjunto da seguinte forma. Olha lá, ó. Positivo, a partir da direita na reta numérica, então 0, 1, 2, 3, 4, 5. E os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e o menos 5. Isso aqui é importante, tá? Copiar no caderno, gente, porque no caderno, no livro, ele está resumido, mas é sempre bom o aluno ele pegar e escrever, né? Escrever para poder exercitar o seu raciocínio, exercitar a sua memória. Então, copiem lá esse lembrete, né? O conjunto dos números racionais. Por quê? Vocês vão estar relembrando agora, vocês vão continuar relembrando e vocês vão continuar usando até o final do ensino médio. Então agora vocês estão na no oitavo ano, depois vão para o nono. No primeiro ano vocês vão trabalhar conjuntos, para daí depois trabalhar a função. No segundo ano a mesma coisa, no terceiro ano faz a revisão de todo o conteúdo, tá? Então por isso que é muito importante a gente não esquecer como é que nós podemos representar os números racionais, né? Então, dando continuidade, olha lá. Outro desafio para vocês. Esse desafio aqui está diferente, né? Mais ou menos parecido, porém diferente. Porque eu tenho um carinha ali, ó, com ponto de interrogação. Vocês vão fazer aqui a reta numérica, vão copiar do jeitinho que tá. Vão colocar o 0,8, certo? Da onde que surgiu esse 0,8? Surgiu da divisão de algum desses aqui? Não sei. Agora não sei. Isso daí é com vocês, né? Então vocês vão copiar e vão resolver. Como é que eu resolvo mesmo? Lembrando o slide anterior, né? O que eu faço? Pego a fração, divido a parte de cima com a parte de baixo. Primeiro 5 meios, 4 quintos, 4 terços, 11 terços. E vou achar aqui embaixo, né? Qual deles na reta, qual deles pertencem o resultado da divisão. E o carinha lá que tá com o ponto de interrogação, vocês que vão inventar. Vocês vão inventar no caderno de vocês uma fração que corresponda dentro da reta numérica. Vejam que todos são positivos, eu não tenho a sequência da reta numérica a partir do 0 para a esquerda, ou seja, com os números negativos. Então, uma fração ali, ela tem que ser positiva. E o denominador dela tem que ser o quê? O denominador tem que ser diferente de 0. Então, a parte de cima e a parte de baixo. Numerador, denominador. Denominador, vejam, todos eles têm que ser o quê? Diferente de 0, certo? Mais 5 minutinhos para vocês fazerem essa segunda parte. Então, copia bonitinho lá no caderno, a primeira parte ali, 5 meios, 4 quintos, 4 terços, 11 terços. No menininho ali com ponto de interrogação, vocês vão colocar
um valor, uma fração que corresponda e que eu possa colocar ali na minha reta numérica, e a partir daí eu vou exercitando, a divisão, eu vou fazendo raciocínio de que como pode ser representado o número racional, que ele pode ser positivo, que ele pode ser negativo. Eu já vou dando um start para poder trabalhar o conjunto dos números depois no ensino médio, no primeiro ano. É essa a intencionalidade, tá? Esse é o objetivo, a gente ter uma base para poder ir caminhando na sequência, tá? E todo o conteúdo, do começo para o fim, ele tem uma intencionalidade, ele tem um objetivo. Todo o conteúdo, ele está preparado para poder te dar uma base para sequência, para o conteúdo que virá na sequência, certo? Então, olha lá, já está o 0,8. Da onde será que vem esse 0,8? Deu? Deu aí? Dá para continuar? Deu tempo? Podemos dar sequência? Então, depois que vocês fizeram, nós vamos daí lá para a página 15. Comparação de números racionais. Então, veja lá. Nós fizemos os primeiros exercícios mostrando que são números racionais, mostrando que eles podem ser representados em forma de fração, que eles podem ser representados como números inteiros, positivos e negativos. A diferença é que não pode ter o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Então, a partir de aqui, dessa página, o que nós vamos fazer agora? Comparando os números racionais. O que é comparar? Nós vamos verificar quais são. Se ele é maior, se ele é menor, se ele é igual. E para que eu possa fazer isso, eu preciso resolver alguns exercícios. Então, olha lá. Na página 15, eu tenho lá, comparar dois números racionais significa dizer se um é maior que o outro, ou se é menor, ou ainda, se ele é igual. Então, aquilo que eu falei, ele pode ser maior, menor ou igual. Né? Vamos ver como comparar dois números racionais. Todo número racional negativo é menor que todo número racional positivo? Todo número racional negativo é menor que todo número racional positivo? Então, olha lá, ó, menos 4,6 é menor do que 7,8? Como é que eu vou saber isso, gente? Eu vou precisar dividir o 7,8, né? Mas deixa lá, ó, ele é negativo. Menos 1/3 é menor que 13? Menos 1/5 é menor que 3/4? Então, todo número racional negativo, ele é menor que todo número racional positivo, tá? Então, a partir do momento que ele é negativo, ele pode ser oposto, ele pode estar na mesma direção, mas se ele for negativo, ele é menor que o outro número racional positivo. Olha lá. Todo número racional negativo é menor que zero? Então, olha lá, menos 5 é menor que zero, né? Menos 12,4 é menor que zero. Por que ele é menor que zero? Porque se eu voltar lá na minha reta numérica, olha lá, ó, o zero, depois do zero à esquerda, são todos os meus números negativos. Então, voltando lá. Então, todo número racional negativo é menor que zero. Todo número, tá? Na comparação de números racionais negativos, será maior aquele que possui um módulo. Vamos comparar. Então, olha lá, menos 1,4 e menos 0,2. Sabendo que o módulo de menos 1,4 é igual a 1,4, por quê? Porque o módulo de menos 0,2 é igual a 0,2, então assim, menos... Olha lá, seguindo ali o livro de vocês, menos 0,2 possui o menor módulo, o que significa que está localizando mais próximo de zero. Ou seja, ele está mais próximo, ele está se aproximando ao zero. Então, todo número que for negativo está dentro de módulo, daí a gente vai trabalhar com número complexo, mas isso mais tarde com vocês no ensino médio, tá? Não agora. Mas se ele está dentro do módulo, ele vai ser igual ao número positivo. O menor módulo, o que significa que está localizado mais próximo de zero. Então, quanto ele for menor, ele está se aproximando do zero. Ou seja, se ele está se aproximando do zero, ele está se aproximando dos números positivos. Então, ele está aumentando.
Dessa maneira, menos 1/4 é menor que menos 0,2. Por quê? Se eu dividir 1/4, vai dar quanto? Ele está mais próximo ou ele está distante do zero? Ó, menos 1/4, ele está distante do zero. 0,2, ele está próximo do zero. Então, menos 1/4, ele é menor que 0,2. A impressão, né, que porque 1,4 é maior, não. Mas ele está se afastando, quanto maior o número negativo, ele está se afastando cada vez mais da origem. E se ele está se afastando cada vez mais da origem, ele está ficando menor, tá? Daí depois, na comparação de números racionais positivos, será maior aquele que possuir o maior módulo. Vamos comparar 12,9 e 19,2. Sabemos que módulo de 12,9 é igual a 12,9. E módulo 19,2 é igual a 19,2. 12,9 possui o menor módulo, o que significa que está localizado mais próximo de zero. Então, olha lá, ó. 12,9, ele é menor que 19,2. Por quê? Ele está, o que está acontecendo aqui, ó? O 19,2 está aonde? Lá na reta numérica. Ele está distante do zero. Assim, o 12,9 possui o menor módulo, o que significa que está localizando mais próximo de zero. Então, se ele está mais próximo de zero, o que vai ser? Ele vai ser menor do que 19,2. Então, ou seja, quando o número, mesmo que ele seja positivo, veja lá, o número é positivo, ele está mais próximo de zero, ele vai ser menor que um número que é positivo e está distante de zero. Então, comparando os números racionais. Nesse primeiro momento aqui na página 15, nós estamos comparando os números naturais. Quando eles são maiores, quando eles são menores, quando eles são iguais. Ali nós temos um exemplo de números racionais dentro de módulos, né? Quando eles são negativos, se eu tirar do módulo, ele vai ficar positivo. E o positivo, ele vai permanecer positivo. Dando sequência. Então, olha lá. Nós vimos lá, demos uma comparação, voltamos para a nossa reta numérica. Olha lá, essa amiga aí não vai sair tão perto da gente assim tão cedo. Vamos comparar. O que eu tenho? Esse aqui é um outro desafio, tá? A letra A, menos 2. Letra B, 5. Letra C, menos 3. Letra D, 2. Letra E, 4. Então, olha lá, vou repetir, tá? Letra A, menos 2. Letra B, 5. Letra C, menos 3, letra D, 2 e letra E, 4. Vocês vão copiar aí no caderno, tá? Copiando no caderno, vocês vão copiar outra retinha numérica lá, ó. Então, essa reta numérica, o que ela tem? Ela tem a origem ali no meio, 0. À direita, os números positivos, que vão até 5. E à esquerda, os números negativos, que vão até menos 5. O que eu quero que vocês entendam é assim, ó, gente. Vejam lá, presta atenção. A reta numérica ela é infinita, tanto para o lado esquerdo, para os números negativos, como para o lado direito, para os números positivos. Aqui eu coloquei elas, porque eu também não poderia colocar uma coisa muito grande. Então eu quero que vocês coloquem ali para mim, na reta numérica, as letras, né? O menos 2, onde que ele está localizado. O 2, que é a letra D, onde ele está localizado. O B, que é a letra 5, onde está localizado. O E, que é o número 4, onde está localizado. A partir do momento que eu vou colocando esses números na reta numérica, eu tenho uma intencionalidade, eu tenho um objetivo. Eu vou começar a visualizar onde está o positivo, onde está o negativo. Ah, menos 5 é menor do que 3? Ele está de um lado do sinal do zero, o outro está do lado, mas o 5 não é maior que 3? Não, mas é menos 5. Então, eu tenho essa intencionalidade, eu tenho esse objetivo de verificar e poder comparar. Olha, ele parece um número maior, mas ele tem um cara na frente dele dizendo se ele é positivo ou negativo. Então, esse sinal que vai me determinar se ele é maior, menor ou igual ao outro número. 5 minutinhos para vocês copiarem. Eu acho assim que 3 minutinhos já dá para vocês resolverem.
Então, coloca no caderno, esse é outro desafio, só que esse é o desafio da comparação, né? Então, eu tenho a reta numérica, a partir do momento que eu pego, dá para fazer até com canetinha colorida, né? Letra A, letra B, letra C, letra D, o A. Nossa, será que o A é igual à letra D? Será que menos 2 é igual a 2? Não, não é. Não são iguais, tá? Letra C, menos 3. Letra B, 5. Dá até para fazer um jogo aí de cores, né? Cada um com uma cor. Se aparecer algum igual, dá para fazer com a mesma cor. Então, olha lá, dando continuidade. Mais um para vocês fazerem. Só que aqui o negócio já ficou diferente, né? Coloque os números 1/2, 1/4, 1/8, 3/8 e 3/4 em ordem crescente na reta numérica abaixo. Veja, eu já fiz diferente ali, né? Eu já fiz em forma de balãozinho, né? Balãozinho, cartolina, alguma coisa assim. Então, eu já não fiz uma reta numérica. Mas o que eu quero que vocês façam? Imagine que isso aqui é uma reta numérica, tá? Aonde que está o início da reta numérica? No 0, né? Daí depois, no próximo quadradinho, quem que eu vou colocar? Será que eu vou colocar 1/2? Será que eu vou colocar 1/4, 1/8, 3/8, 3/4? Eu quero que coloquem em ordem crescente. O que é a ordem crescente? É do menor para o maior, do menor que vai estar crescendo, certo? Ah, mas professora, que coisa mais, né? Nós já sabemos que é assim. Não, às vezes a gente erra, né? Por exemplo, eu estou olhando lá o 3/8. Puxa, 3/8, lógico que ele é maior do que 1/4. Será? Eu quero ver. Como é que eu vou saber disso? Eu só vou saber fazendo a divisão. De novo, número fracionário. Número fracionário, dividir a parte de cima pela parte de baixo. A parte pelo todo. Então, numerador, que é a parte de cima, pelo denominador, que é a parte de baixo. Vejam, essa aula aqui, vocês vão estar sabendo utilizar a reta numérica, tanto com os números positivos como os números negativos, fazer a divisão da fração e colocar na reta. Então, vamos lá, vamos copiar e vamos caprichar nesse desafio para vocês, certo? 2 minutinhos, hein? Vamos lá. E olha, que essa reta aqui que eu fiz, ela começa no 0 e acaba no 1. Daí isso eu preciso saber, será que está correto? Olha lá, ó, comecei no 0 e acabei no 1. Será que todos esses casos aqui, todas essas frações vão caber dentro desses retângulos? Não sei, vocês que vão me falar. Só que para falar, vocês vão ter que fazer aí no caderno. Manda ver, copia lá e vamos fazer. 3 minutinhos. Então, 1/2, 1/4, 1/8, 3/8 e 3/4. Em ordem crescente. Não é pegar lá e jogar cá. Não é pegar daqui e colocar aqui. Pegar daqui e colocar aqui. Não. Eu preciso fazer divisão da primeira fração, divisão da segunda, da terceira, da quarta e da quinta. E colocar os resultados no quadrado. Ah, professora, vai sobrar 1. Bem, se ele não estiver entre 0 e 1, deixa o cara lá. Ah, mas professora, ele está bem antes. Vocês vão colocar o que é possível aqui. São todos aqueles? Não, não são todos aqueles. Vai sobrar. Sem problema. Deixa fora, deixa o cara lá. Tá? Importante a intencionalidade, é saber aonde localizar o meu número racional, a minha fração, o meu número que está ali. Ele pode ser colocado ali, ele pode ser... Tem algum número negativo? Não, não tem número negativo, só tem número positivo. Então, com certeza, eles estarão a partir do 0. Vamos ver aonde que ele vai estar. Mais um minutinho. Então, só para recordar, se por acaso vocês não conseguirem o tempo, vocês vão poder ficar retornando, olhando, copiando, voltando as aulas, tá? Então, já elas serão colocadas aí para vocês na internet,
TV aberta, né? Vai estar também no aplicativo da Escola Paraná e nós vamos trabalhando todos os conteúdos com vocês, beleza? Então, dando sequência, olha lá, colocando em prática. Depois que eu fiz todas aquelas três retas, né, que eu dividi, coloquei, já sei como é que não é, onde que estava, quando ele é positivo, quando ele é negativo. Então, veja lá. Colocando em prática. Isso aqui está no livro de vocês na sequência, tá? A parte 1 lá. Construa um segmento de reta de 8 centímetros. Tá? Subdivida partes iguais e numere de menos 2 a 2. Então, ó, subdivide. O que quer dizer isso? Vocês vão dividir igual aqui, ó. Igualzinho, tá? Vocês vão fazer uma reta numérica e vão dividir. Dividir dos dois lados. Daí depois, vocês vão localizar. Só que ele quer que seja ali entre menos 2 a 2. Então, voltando lá, vocês vão fazer isso daqui, ó. Do menos 2 ao 2, tá? Daí ali vocês vão colocar. Localize os seguintes pontos. Menos 3 sétimos, 1,6, 7,5, menos 1 e o 0. É isso que vocês vão colocar na reta que vocês vão construir. No número 2, daí vocês vão comparar. Vejam, todos aqueles exercícios que nós fizemos até agora, ele ajudou você para clarear, para lembrar quando ele é negativo, quando ele é positivo, aonde que eu coloco, quando aparece a infração, como é que eu faço para achar na reta, como é que eu faço para fazer a divisão. Daí o número 2, compare os números racionais a seguir usando os símbolos do quê? Maior, menor e igual. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que nós fizemos lá no comparando. Letra A, 4,9 é igual, maior ou menor que 4,09? Sei, isso aí vocês que vão responder. Menos 15,3 é maior, menor ou igual a 15,3? Vocês que vão saber. 19 terços é maior, menor ou igual a 23 sobre 3? Também não sei. Letra D, menos 89 sétimos é maior, menor ou igual a menos 63 quartos? Letra E, menos 7 quintos maior ou menor que menos 1 quarto? E letra F, 23,98 é maior, menor ou igual a 23,89. Gente, só para lembrar, tá? Como esse exercício está no livro de vocês, vocês não precisam copiar tudo, tá? O que vocês vão fazer? Coloca lá, número 1, a página, né? Para quando nós podemos retornarmos às aulas, vocês mostrarem que vocês fizeram as atividades. E coloca lá a resposta, faz o desenho, né? No número 1, desenho e coloca a resposta. Número 2, coloca lá a letra A, C, é o sinal de maior ou menor ou igual. Maior, menor ou igual, letra C, D, E e F. 3 minutinhos para a gente dar sequência. Então, olha lá, esse conteúdo tá no livro de vocês, tá no livro didático. Legal vocês colocarem lá a página, a data, para quando retornar, o professor saber que vocês fizeram, que vocês estavam acompanhando, né? Então tem bastante atividade para fazer, gente. Vamos lá, vamos fazer um hábito aí de estudo, pega uma hora, pega um dia, né? Vai acompanhando, volta lá, se tiver a oportunidade de gravar, grava, certo? Vocês vão ver que vai ser bem legal, vai ser bem interativo. Então, dando continuidade. Vamos, mais um minutinho. Daí a gente já parte. Olha lá. Daí, olha, olha lá. O que eu quero que vocês olhem. Então, volta lá e volta cá. Volta lá e volta cá. Olha o que eu fiz aqui, coloquei a resposta para vocês, certo? Então, olha lá.
4,9 é maior ou menor do que 4,09? Ele é maior do que 4,09, tá? A resposta lá para vocês. Letra B, maior ou menor ou igual? Menos 15,3 é menor do que 15,3. Letra C, 19,3, maior ou menor do que 23 sobre 3? Menor. Gente, como é que eu faço para saber? Só de olhar? Só de olhar dá a impressão que não, né? Dá a impressão que o 4,9 é menor do que 4,09. Eu preciso olhar a reta numérica. Quando eu tenho fração, que é o caso da letra C, o que eu faço? Quando eu tenho fração, que é o caso da letra C, eu preciso fazer a divisão. E daí, jogar na reta numérica também. Verificar que quem está mais próximo do zero, quando ele é positivo, ó, lembra os exercícios anteriores? Ele é menor. Quando ele está se afastando do zero e ele é positivo, ele vai ficando maior. Então, 19,3 é menor que 23,3. Letra D, menos 89 sobre 7 é maior, menor ou igual a menos 63 sobre 4? Só vou saber fazendo a divisão. E vou verificar que quem estiver se afastando cada vez mais do zero na posição que está negativo, ele é menor. Então, resposta lá, menor. Menos 7 sobre 5, maior ou menor que menos 1,4? O que ele é? Para eu poder saber, eu preciso fazer o quê? Dividir o 7 por 5. Então, o que eu faço? Faço a divisão e devo verificar que os dois são iguais, né? A letra F, 23,9 maior, menor ou igual a 23,89? Ele é maior. Vejam, ele é maior. Parece, olha lá, olha a pegada, gente. Olha lá a pegada, né? 23,98 e 23,89. Um está cada vez mais longe do zero, ele está aumentando e o outro está menor. Então, cuidado, visualizem bem os números, certo? Então, esse é uma pegada, tá? Uma pegada que tem que prestar atenção. Número 2, né? Depois que nós vimos lá a posição dos números racionais, depois que nós vimos onde que a gente pode, como que a gente pode comparar, como a gente pode visualizar, nós vamos dar início à operação com os números racionais. Só que esse início vai ficar para a próxima aula. O que nós vamos olhar na próxima aula? Então, você que tem em casa, você já pode começar a dar uma lida, né? Já se preparar para a próxima aula, que nós vamos trabalhar com a operação com os números racionais. Ou seja, nós vamos trabalhar adição, subtração, multiplicação e divisão dos números racionais. Então, vamos dar uma olhadinha, né, lá no livro de vocês. Vamos trabalhar todas essas 4 operações dos números racionais. Então, que você que agora vai ficar em casa, dá uma lida, já vai dar uma preparada, faz uma revisão daquele conteúdo que nós já fizemos, para a gente poder dar continuidade nas próximas aulas, certo, gente? Então, vamos ver agora. O que eu quero dizer é, vamos dar uma revisada em todo o conteúdo, né, que nós trabalhamos, e a partir de agora é com você em casa, tá? Dei uma lida, sempre dando uma revisada no conteúdo que a gente já trabalhou, dá uma lida para as próximas aulas a gente poder dar continuidade. Pega o livro, quem não tem um livro, dá uma ligada pro colega, dá uma olhada, procura aí no YouTube, procura um lugar, o que a gente vai trabalhar agora. Fração, nós vamos trabalhar fração, nós vamos trabalhar os números racionais, os números positivos, os números negativos, para daí dar sequência para as outras unidades, que daí vem potência, radiciação e assim por diante, tá joia? Então, beijo para vocês e bons estudos. Até mais!